Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Emanuel, vou ser professor de vocês nesse semestre da disciplina Panorama do Antigo Testamento. Tá ok? Deixa eu colocar aqui para vocês na lousa, para vocês não confundirem. Ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Emanuel e vou ser professor dessa disciplina de vocês agora, do mês de maio até o final do semestre, no início do mês de julho. Tá bom? Como serão nossas aulas? Serão 10 aulas duplas, para alegria de muitos e tristeza de outros tantos. Tá bom? No qual nós vai ser uma aula expositiva. A aula expositiva é aquela aula tradicional. O professor fica na frente, fala, vocês ou prestam atenção ou dormem. No meu caso, geralmente dorme, né? Eu falo manso, assim. E tem as avaliações. Tem o questionário e o material de apoio vão ficar disponível no Google Classroom, né? Que a nossa irmã Bruna já está subindo todos os materiais lá das outras matérias. Nossa, também vai ser semelhante. Então, tem um questionário, né? Um quiz e 3 provas presenciais. Bom, 3. Ó, fica tranquilo. Quando chega em números lá, você está lendo em números, você fala, Moisés dá uma arredondada, fala, Deus provou por 10 vezes Israel. É só 3 só a sala, está no lucro. Mas as provas... As provas não são nada mais além do que uma réplica praticamente do questionário. Reproduzir versículo por versículo, ter palavra por palavra em hebraico ainda. Não, é verdade. É verdade. Só homem sério. Tá, então são 10 aulas duplas, né, totalizando 20 aulas, com 3 avaliações presenciais e o questionário. A avaliação presencial, como que é? É o questionário, vocês vão ver conforme os exercícios lá, os quiz, né? Os quizzes. Responder a pergunta de forma subjetiva, ou com alternativa, ou completar. Para quê? De forma que vocês venham a gravar o conteúdo, né? Tá bom? Então são 10 aulas presenciais, com 3 provas, dentro dessas 10 aulas, 3 provas, né, presenciais, mais os questionários. E temos material de apoio, né? Nesse material de apoio que vai estar juntamente lá no Google Classroom, tem alguns vídeos, tem alguns textos, umas indicações, tá? Então, peço para vocês que vocês realmente fuçem lá, acessem o material de apoio lá no Google Classroom, além de executar as provinhas, né, os questionários rápidos, os quizzes, tem muitos vídeos, material que complementa a nossa aula. Por quê? Como vocês devem já imaginar, se pegando a Bíblia de vocês, o Antigo Testamento é um volume muito grande, né? Então tem um volume de informação para ser estudado, para ser lido, para ser entendido, muito grande. Obviamente, em 2 meses não conseguiríamos ver tudo. Afinal, o título da nossa matéria é Panorama do Antigo Testamento. Vocês sabem o que é uma visão panorâmica, o que é um panorama? Oi? Meio por cima. Imagine aquele voo do helicóptero, né? Aquele voo turístico, chega na cidade, de Sorocaba, dia de 15 de agosto, Sorocaba, 7 de setembro, Sorocaba. Você vai lá no aeroporto da cidade, tem lá os passeios saindo, tem um passeio panorâmico sobre Sorocaba, seja com aquele avião monomotor, bimotor ou um helicóptero. Então você sobrevoa a cidade e você vê a cidade inteira, as 4 regiões, norte, sul, leste, oeste, região central, mas você não consegue ver com detalhes a rua de um bairro, você não consegue ver o que tem dentro de uma casa, e dentro da casa você não consegue ver os cômodos, os quartos, nem, por exemplo, uma gaveta, um armário, certo? Então a visão panorâmica é isso, a gente vê
de uma forma superficial, a estrutura total de algo, né? No nosso caso, a estrutura do Antigo Testamento. Quais os livros que compõem, quem são os principais autores, como que ele foi organizado, qual o período que ele foi escrito, tá ok? Então, para que nós venhamos a entender, a poder compreender como manusear melhor o Antigo Testamento, como entender o texto, né? Que eu confesso para vocês, creio que vocês já leram, tem algumas passagens que dão uma confusãozinha na cabeça, né? Tem algumas passagens de difícil interpretação, mas são mínimas e não atrapalham em nada a nossa doutrina de fé, a nossa vida com Deus. Mas tem algumas que assim dá um nó na cabeça e fala, mas como é que é esse negócio aqui? Porque ele está muito distante da nossa realidade, né? A composição do Antigo Testamento, ela encerra por volta do ano 400 a.C. E nós estamos no ano 2000 e... Esqueceram até? 2023. Vocês estão na prova ainda? Tira da cabeça, tira da cabeça. Ah, esqueci de falar. Olha só completar. As avaliações são com consulta, pessoal. Não dá para forçar a barra, não, você tem que decorar isso aqui. Não dá, 2 meses para decorar um volume grande de informação, não dá. Então eu vou voltar a explicar por que são 3 provas. Porque a gente vai dividir o Antigo Testamento em algumas porções para poder estudá-lo melhor. E é melhor fazer uma prova terminando cada parte dele, para você fixar o conteúdo, do que fazer uma geral depois e você ficar doido, né? Fazer uma prova final, e o que cai na prova final? Lágrimas, suor, cabelo, sangue. Pode falar, Rodrigo. Esqueci. Não, prova não. Tira da cabeça a prova. A prova é consequência, né? Consequência daquilo que você estuda, você tem que aplicar. Muito bem? Então é isso. Bom, deixa eu colocar aqui na lousa para vocês não esquecerem. Então serão 10 aulas duplas, né? Aqui para o nosso cronograma, aqui vão ser a primeira e a segunda aula. Uma aula das 10h10 até 10h50 e depois até 11h40, né? Para vocês vai ser uma aula só. Ok? Se ficarem mais calmos, com consulta. Não, do antigo. Tem. Está no cronograma, acho que a Paula, não sei se ela enviou para vocês já. Mas eu não vou deixar engessado. Vai correr, porque pode ser que a gente atrase um pouco a matéria ou adiante. Então, conforme terminar cada divisão, cada módulo, daí a gente executa a prova, tá bom? Faltou uma informação. Bom, então 10 aulas presenciais, né? Que são aulas duplas, 3 avaliações presenciais, terminando cada módulo da nossa matéria, cada tópico, cada divisão principal, ocorre uma prova presencial com consulta ao material, à Bíblia e a sua consciência. Não pode consultar o coleguinha do lado, tá bom? E o material complementar e os questionários, né? Que são para ganhar ponto e para a forma da gente fixar a matéria, vão estar disponíveis lá no Google Classroom. Ok? Muito bem, até aí? Sim.
são na forma do Google Forms, né? Aquele formulário que o próprio Google, a gente utiliza o formato dele, e daí no final, quando você encerra, depois vem um retorno, quanto você acertou, quanto você errou, qual está certo e qual está errado. Tá bom? E depois, não posso prometer, mas é uma ideia, a gente fazer uma correção das provas presencial para vocês poderem ver, né? E acaba revisando também os questionários. Tá bom? Ou tentar, dentro do nosso cronograma, antes de cada prova, também está programada uma revisão da matéria. Ou seja, falar brevemente sobre aquilo que vai cair na prova. Tá? Depende do andar da nossa carruagem, a gente consegue fazer em todas, às vezes não dá. Tá bom? Então, o que eu falo para vocês? Estudem. É com consulta, por quê? Se você você lê constantemente, nossa matéria, no caso, você lê todo dia, lê um pouquinho. Na hora que chega na hora da prova, fica mais fácil de você saber onde está aquela referência. Você não pode saber os nomes de cabeça, tudo de cor, mas você sabe onde está, você sabe onde está o endereço, você vai lá buscar, seja na Bíblia, seja na apostila, tá ok? Muito bem, agora eu quero conhecer vocês aqui, estou com o diário de classe, não conheço todo mundo, então quero conhecer, vou chamar aqui, você fala, oh, sou eu, tá bom? Alexandre dos Santos Medeiros, Alexandre é lá da igreja do Júlio de Mesquita, certo? Casa de Roma, quase, está do lado ali, né? GPS perdeu o sinal. Tá bom, obrigado, Alexandre. Aline Ribeiro de Almeida, a Aline é daqui da sede, né? Diaconisa aqui. Ana Luísa de Assis, a Ana, também é daqui. André de Almeida Moraes, André, da sede também, André. Áurea Eliana Campolim. Faltou? Foi embora, descobriu que ia ter aula comigo, vai embora. Ah, puxa. Bom, vou pôr foto que depois, se desistiu mesmo, vejo lá com a Ana e com a Paula. A Camila Maciel, que é da sede também. A Clarice Fátima, com esse sobrenome aqui. Quem é? Faltou. Tonhoque. Cláudio Roberto Sanches. Cláudio, que é lá do Mário G. Fernando Capelli. Fernando, congrega onde? Lá no Vanelville. Flavimar Aparecido. Flavimar, congrega onde? Aqui na sede também. A Márcia Cota, está escondendo de mim ali, também congrega na sede. Fala onde que eu me meti. Sábado de manhã, essas aulas, não está dando muito certo. Mariana Marques. Mariana, congrega onde? Piazza de Roma também. Tá certo. O Moisés querido, não veio hoje? Faltou? Ele eu conheço. A Nayara, também faltou hoje, né? Que eu não conheço. Todo mundo deu o cano hoje, só porque tá frio. Ou porque essa é a aula minha. Raquel Almeida. Raquel, ó, louco, a irmã tá aqui. Raquel congrega onde? Congrega onde? Aqui mesmo na sede. A Rebeca, junto com Moisés, né? Sim. Vocês se decidam. A Renata Cristina. Renata, faltou também. Eu acho que sabiam que ia ter aula comigo e faltaram, não é por nada não. Tá todo mundo na correria, né? Tá certo. Ah, tá bem, né? Que tem mais longe, né? Verdade. Ricardo Tenório. O Ricardo ali, tá conosco ali na mídia. O Rodrigo Santos. Tá ali. Sumiu, virou ninja. A Rosângela Ortiz, tá aqui. A Sabrina Pierotti. Sabrina, você congrega aqui também, né? A Samanta Lopes. Samanta congrega onde? Aqui também. E a Silmara Cristina. Aqui também. Todo mundo aqui da sede. Eu preciso de óculos porque eu fico lá em cima e não consigo ver vocês. São muitos horários, né? Acaba não conhecendo todo mundo. Todos receberam a apostila? Sim, muito bem, bacana. Então vamos lá para a página número 2. Essa é a primeira página aí. E nós vamos já fazer a nossa introdução ao Antigo Testamento e tentar finalizar na aula de hoje o livro de Gênesis.
ok? Como eu falei, nossas aulas são aulas expositivas. O professor é o chato, fica falando aqui na frente e você morre de sono aí atrás. Por quê? O nosso tempo é muito escasso, né? Okay? E como que eu pretendo administrar isso? A gente vai falando aqui, vocês vão acompanhando a apostila, não vai precisar tempo de escrever, porque vai ter ou na apostila ou vai estar passando no projetor, né? No data show. E a gente vai interagindo sobre o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, já levanta a mão já. Vai falar, você falou tal coisa aqui, mas peraí. Eu tento responder vocês na hora, no mesmo instante, tá bom? Não precisa ter medo de interromper. Pode levantar a mão e falar, só não fala junto comigo, tá bom? Eu já falo baixo, falar junto aí lascou. Vamos lá, introdução ao Antigo Testamento. Então, na introdução à nossa matéria, nós precisamos saber o que é o Antigo Testamento, como ele é composto e por que cargas d'água estudar o Antigo Testamento, não é verdade? Fala, puxa, mas Jesus é falado sobre ele no Novo Testamento, por que tem que estudar o Antigo? Qual a razão, qual o motivo de entender, interpretar ele, né? Até nos dias de hoje, né, por causa dos meios de comunicação, redes sociais, internet, o avanço da tecnologia nas comunicações, uma coisa que eu só via há mais de 20 anos atrás, acontecia principalmente nos Estados Unidos, né? Falava, não, o Antigo Testamento é coisa do passado, não precisa não. É só a graça que está presente no Novo, então você precisa conhecer o Novo. E Jesus fala, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Quando ele está falando com a multidão, nos seus ensinos lá nos Evangelhos. Ele fala para o povo de Israel, seja a população leiga ou para os especialistas na lei, os fariseus, os escribas e também os sacerdotes, os saduceus. Fala, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Se conhecessem a Escritura, no caso do Antigo Testamento, saberiam sobre mim. Tá ok? Então, por que estudar o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento, ele compõe a maior parte da nossa Bíblia. Olha lá, na nossa página 2, está falando, ocupa cerca de 2/3 de todo o volume da nossa Bíblia. Dos 1189 capítulos que são compostos, ele ocupa 929 capítulos, ou seja, 4/5 de todo o texto bíblico, da Bíblia que você e eu carregamos, a Bíblia protestante. Ok? Dos 66 livros, ele ocupa 39. Então deve haver alguma importância, algum peso para estudar o Antigo Testamento, para conhecê-lo. Não apenas de ouvir falar, um dia eu ouvi falar, o pastor pregou lá uma passagem, achei legal tal. Não, mas de conhecê-lo realmente, de estudá-lo, de deitar-se sobre ele, de ler, meditar, ok? Qual outro motivo? Porque ele contém as promessas, profecias e revelações acerca do Messias e do futuro da humanidade. Ou seja, além de revelar a pessoa de Deus, no seu ato amoroso de criação, de fundação do universo, do ser humano, ele apontar para o passado, ele aponta também para o futuro. Ou seja, para a vinda do Salvador, para a vinda de Jesus e para o futuro nosso, os seres humanos da humanidade. Tá ok? Por que também estudar o Antigo Testamento? Porque ele é a Bíblia que Jesus, seus discípulos e os personagens do Antigo Testamento e do Novo liam. Até a vinda de Jesus, a sua obra, a sua morte e ressurreição, os únicos textos que tratavam acerca da revelação do Deus, Criador do Universo, Deus de Israel, era o Antigo Testamento. Que nós chamamos hoje em dia de Antigo Testamento, na verdade, né? Então, ele era a Bíblia que Jesus e os seus discípulos liam. A primeira parte do Antigo Testamento que nós vamos estudar, chamado o Pentateuco, né? Depois foi chamado por estudiosos como Pentateuco, era a Bíblia que Davi utilizava, que Salomão utilizava. Okay? Por isso tem uma importância. Se esses personagens se deitaram, leram, meditaram sobre esse texto, então tem uma importância muito grande para nós meditarmos sobre ele também. Conhecemos ele profundamente, tanto quanto o Novo. Ok? O Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros. Quantos já sabiam disso? Você sabe o que significa amém? Assim seja, vem da palavra hebraica emuná, que significa eu dou fé, eu creio, eu acredito, né? Então é a mesma coisa quando você hoje em dia, aqui no Brasil, você vai no cartório e tem aquele carimbo com o dedinho lá, quando está assinado, aquele dedinho azul, né? Fala, escrito fé. Então eu dou fé, eu acredito. Então quando eu perguntar alguma coisa,
Falar amém quer dizer que você crê. Quando você falar que você sabe, você fala sim, não precisa falar amém. Tá bom? Eu sei que você crê. Estou falando que você acredita, tem 39. Tá? Você fala que você sabe, então eu acredito que você sabe. São 39 livros, que eles podem ser divididos em 5 blocos principais para a gente estudar, que é o Pentateuco, os históricos, os poéticos, são o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e profetas menores, ok? O Pentateuco vai tratar dos 5 primeiros livros, a gente vai estudar daqui a pouquinho já, provavelmente escritos por Moisés. Os históricos vão tratar da formação da nação de Israel após a saída do Egito e até a sua queda e cativeiro, tanto na Síria quanto cativeiro pela Babilônia. Os poéticos vão tratar das emoções dos escritos dos personagens do Antigo Testamento, baseados na palavra revelada no Pentateuco e o que eles viveram durante o período histórico, né? Como os salmos escritos por Davi, por Salomão, os provérbios escritos por Davi, por Salomão e pelo rei Ezequias, tá ok? O livro de Jó. Então vão ser apresentadas as relações desses personagens com Deus, com a palavra dele e com os eventos que ocorreram, através de poesias. Bom, os profetas maiores vai ser um conteúdo bem denso, que fala acerca das profecias para a nação de Israel e para um futuro próximo e distante, por personagens que viveram o período histórico de Israel, né? Após a entrada na terra de Canaã, após a saída do Egito, e como Deus revelou para eles a sua vontade e os eventos que aconteceriam naqueles dias e no futuro muito distante, chegando até os nossos dias e além dos nossos dias. E os profetas menores também ocorrem nesse mesmo período, tá ok? Contudo, recebe esse nome de profetas menores por causa do volume da sua profecia, não por causa da qualidade, mas sim pela quantidade de escritos. Quando foi depois dividido o Antigo Testamento nesses blocos de estudo, foram dados esses nomes, baseado pensando nisso, né? Você vai ler no Antigo Testamento, não vai estar escrito aqui profeta maior Isaías, profeta maior Jeremias, não, só o livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, livro do profeta Abacuque, ou visão de Abacuque, né? Bom, então são 39 livros nessa divisão. Ele foi escrito, o Antigo Testamento, os 39 livros, num período aproximado de 1500 anos, ok? Moisés, por volta do ano 1500, quando há a saída do povo de Israel do Egito, né? As 10 pragas, Mar Vermelho, morte dos exércitos de Faraó afogado nas águas, Israel passa, atravessa o mar de terra seca e chega do outro lado e começa a peregrinação. Então Moisés começa a escrever, passa da forma oral, a tradição do livro de Gênesis, e a partir de Êxodo, o livro de Êxodo começa a forma escrita do Antigo Testamento. Okay? Passa a ser registrado. Até o próprio Deus fala para Moisés várias vezes, em Êxodo, em Números e Deuteronômio está registrado, fala: Moisés, vai e escreve. E ele escreve algumas coisas, como os próprios 10 mandamentos, ele repete para a nação de Israel, como as bênçãos de Deuteronômio 28, tá bom? Então o texto do Antigo Testamento começa a ser escrito, deixa de ser verbal, por volta do ano 1500 a.C. e tem sua composição finalizada por volta do ano 0, volta do ano de nascimento do nosso Senhor Jesus, tá? Sendo o último livro que foi escrito, foi relatado, absorvido, né, foi o livro do profeta Malaquias, que é um dos profetas menores. Bom, o Antigo Testamento foi composto por diversos autores, como vocês já devem ter uma boa noção acerca disso. O Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, é atribuído a Moisés. Obviamente que o livro de Deuteronômio fala da morte de Moisés, então Moisés não escreveu, senão seria uma sessão espírita, certo? Eu creio que nós, conforme Hebreus 9:27, não acreditamos nisso.
Ao homem está ordenado morrer somente uma vez, depois vem o julgamento, vem o juízo, né? Fala, não, peraí só um pouquinho, deixa eu complementar aqui. Não. Foi assim. Então, obviamente, após sua morte, Josué e os líderes escrevem acerca da morte de Moisés, e depois as revisões quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico. Bom? Sim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros. Isso que trata da morte dele. Muito bem. Então nós temos Moisés como um dos principais autores, Davi, certo? No livro de Salmos nós temos mais de 50 salmos atribuídos a Davi. Tá bom? Quando você pega a sua Bíblia hoje em dia, você vai ler o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o único livro que não é dividido por capítulos, mas sim por salmos. É como se você pegasse um hinário e está lá o hino, nome tal, alegria está no coração, hino tal é minha alma agradece ao Senhor, hino tal é preciso de ti. Então, só que no nosso caso, na Bíblia Sagrada está em números. Salmo de número 1, Salmo número 2, Salmo número 3. Tá bom? Então, quando você pega na sua Bíblia, você lê lá, Salmo de número 1, atribuído a fulano de tal. Salmo número 2, atribuído a fulano de tal. Salmo número 3, atribuído a Davi. 4, 5, e assim sucessivamente, até finalizar os 150 salmos. Tá bom? Salomão também é um dos principais autores, né? Tendo contribuído com salmos, com alguns dos salmos, né? Com provérbios, boa parte do livro de provérbios, como nós vamos ver quando estudarmos livros poéticos, ok? Com Eclesiastes, com Cantares, que é atribuído a eles, tá bom? Esdras é um dos outros principais escritores, além de ter escrito o livro que leva o seu nome, né? O livro de Esdras também atribuído a ele é a escritura do livro de Neemias e provavelmente também o livro de Esther, tá bom? Então, diversos autores no período de cerca de 1500 anos. Outro fato, o Antigo Testamento, o idioma que foi utilizado, principalmente, foi o, isso mesmo, javanês, isso mesmo, certo? Hebraico, obrigado pessoal, tá a cola aí na apostila. O hebraico, a língua da nação de Israel, ok? A língua, o idioma que Abraão e seus descendentes utilizavam e foi tomando forma ao longo dos anos. Então, quando você começa a estudar um pouco o hebraico, você vê que o hebraico é uma língua chamada língua semita, ok? Então, os povos, a nação de Israel, descendente de Abraão, é chamado um povo semita. O que é isso? É atribuído a ele a ser descendente, ou seja, filho, neto, bisneto, trisneto, taraneto, de Sem, que é um dos 3 filhos de Noé. Dos povos semitas, nós temos hoje em dia os povos também, os povos árabes, alguns povos daquela região que tem esse parentesco, essa familiaridade. Por isso, quando você pega o hebraico, o aramaico, ou até mesmo o árabe, tem algumas palavras que são semelhantes na sua estrutura. Então, chamadas línguas semitas, tá bom? Então, o Antigo Testamento é escrito no hebraico, ok? Na sua totalidade, melhor dizendo, Sem, S-E-M, Sem, S-E-M, um dos 3 filhos de Noé. Já vamos chegar lá em Gênesis, a gente já vê melhor. Então, a maior parte do Antigo Testamento é escrito em hebraico, que era a língua vigente desde os dias de Abraão para a nação de Israel. A nação vai para o Egito, sai do Egito, entra em Canaã, na Terra Prometida, conquista Canaã, se estabelece, tem Saul, Davi, Salomão, tem o reino dividido, chega até o cativeiro babilônico, é a língua vigente. Quando o povo é tomado a primeira parte, é invadido pelo Império Assírio e são transportados para uma região ao norte de Israel, na Síria, espalhado, e depois quando a outra parte do reino de Israel é tomada pelo Império Babilônico nas mãos de Nabucodonosor e é levada a maior parte da população para a Babilônia,
Quando eles retornam, o hebraico não é mais a língua oficial. Por quê? Eles viveram por um longo período, né, mais de 70 anos distante da sua terra, convivendo com outros povos. Então o hebraico fica, depois do cativeiro babilônico, ele fica reduzido à língua religiosa, e a língua comum se torna o aramaico. Não, o hebraico antes, o aramaico é depois. Abraão, seus descendentes falam hebraico. Ocorre a tomada do povo de Israel por Nabucodonosor e são levados para a Babilônia, e fica a maior parte da população lá por cerca de 70 anos. Nessa interação lá no cativeiro babilônico, e outra parte do povo de Israel, espalhado pelo Império Assírio, o hebraico deixa de ser a língua comum, a língua do dia a dia. Por quê? Eles precisavam interagir com outras pessoas. E a língua comum, a língua franca daqueles dias, como se fosse o inglês, o espanhol, ou até mesmo o mandarim, né, dos dias de hoje, nosso, era o aramaico. Uma língua também semita, mas que os povos daquela região falavam e conseguiam entender entre si. Bom, então após o cativeiro babilônico, o hebraico sai de cena no dia a dia e fica restrito à língua das sinagogas, a língua da religião. Bom, por isso que o idioma do Antigo Testamento, na maior parte nós temos o hebraico e algumas passagens escritas em aramaico. A língua dos povos de Israel, das pessoas de Israel nos dias de Jesus, a língua comum de ir no mercado, de educar o filho, de fazer compra, de pagar imposto, era o aramaico. E o hebraico estava restrito para a vida religiosa, a leitura dos textos sagrados, né, principalmente o Pentateuco, chamado Torá, nas sinagogas, no dia a dia. Bom, então os dois idiomas que compõem o Antigo Testamento, no qual ele foi escrito. Tranquilo até aí? Não. Sim. Muito bem. Dúvida? Não? Vou falar. Ele foi escrito num período de cerca de 1500 anos, mas os fatos que ele conta, que ele narra, no Antigo Testamento, vai desde o momento da criação até por volta do ano 400. Ok? Então o período, como está aí na nossa apostila, vai desde que ano? O momento da criação, da eternidade. Você sabe, Tiago? Não faço a menor ideia quando foi. Tem alguma prova de quando foi? Não tem. Tem alguém que estava lá? Só o nosso Senhor, que sabe de todas as coisas. O Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Fora isso, algum ser humano sabe? Não sabe? Que ano foi criado? Não sei. A Bíblia fala, teve o Big Bang, teve, não sei o que não, fala. Tá, então desde o momento da criação até por volta do ano 400 antes de Cristo, que é o período onde ocorrem os eventos, né, e as profecias do profeta Malaquias. Bom, não vou colocar nada na lousa aqui agora, peço que você dê uma olhada na sua apostila aí na página 2. O Antigo Testamento, ele não cai de paraquedas, ele não cai numa bolha, né? Não vem um anjo, um ser de luz, entrega uma mensagem bela, como algumas outras religiões falam nos seus escritos, nos seus livros sagrados, diferente da Bíblia. Mas ele ocorre, desenvolve-se num local geográfico também, com seres humanos, pessoas que têm uma cultura, têm uma história, têm um idioma. Mas ele desenvolve e, consequentemente, desenvolve-se num local geográfico. Na sua apostila, você está vendo aí, o local onde se passam se passam a totalidade das histórias do Antigo Testamento, que é nessa região aí, do nordeste da África, que você pode enxergar, está escrito aí Líbia, Egito, bem do lado esquerdo do mapa. Subindo, você encontra a terra de Canaã,
Depois do Império Romano foi chamado de Palestina. Nos dias de hoje são vários países: Israel, os países árabes, Líbano, Síria, tá ok? Depois, para o lado direito, vai tendo a Mesopotâmia, a Babilônia, o Império Assírio, até encostar onde hoje em dia é atual Paquistão e Índia. Então, as histórias do Antigo Testamento ocorrem, desenvolvem-se em toda essa extensão geográfica. O chamado, pelos geógrafos e historiadores, o chamado Velho Mundo, ok? Ou o encontro dos 3 principais continentes, né? A África, a Ásia e a Europa. Então, todas as histórias do Antigo Testamento ocorrem nessa região geográfica, tendo o ponto central a terra de Canaã, ou Palestina, ou a terra de Israel. Bom? Página número 3. Então, está aqui repetindo aquela divisão que nós falamos já anteriormente, né? Como eu falei para vocês, na Bíblia, no Antigo Testamento, você não vai pegar e vai estar lá o livro do Pentateuco, o livro os livros históricos. Essa é uma divisão posterior, uma divisão feita para estudo. A própria divisão da Bíblia em capítulos e versículos é algo que não era existente no texto original, no texto primordial. Quando os profetas, quando o próprio Moisés escreveu, era um compilado, um juntadão do vários textos, de todo o texto. Então ele pegava o livro de Gênesis e escreveu do 1 ao 50. Não tinha divisão em capítulos. Isso ocorre durante a Idade Média, por volta do ano 1200 depois de Cristo. E a divisão em versículos é um pouco mais recente, por volta de 1400, 1500 depois de Cristo. Ok? Então, essas divisões que nós temos hoje foram feitas para facilitar a nossa leitura e o nosso estudo. Mas o texto original não está lá dividido. Nós temos o Pentateuco, que é uma palavra grega, no hebraico chamado Torá. O Torá são os 5 livros iniciais, né? Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o único nome que tem diferente do que está lá. É a Torá, que quer dizer a lei, né? O mandamento. Mas essa divisão do Pentateuco, históricos, é algo posterior, criado para facilitar o estudo, o nosso entendimento do Antigo Testamento. Tranquilo até aí? Não. Sim. Tá? Então nós fizemos essa breve introdução e agora vamos ver o Pentateuco. Vamos iniciar pelo livro de Gênesis e concluir durante nossas aulas até o livro de Deuteronômio. Tá bom? Pentateuco. Tem algumas coisas que eu vou falar para vocês e é muita informação. Então eu não vou querer também, não vai cair com certeza, as coisas mais complicadas não vão cair na prova. O que vai cair na prova as coisas mais simples. As divisões, como você enxerga o livro, o seu autor, o principal tema. Tá bom? Algo que eu vou comentar agora com vocês, isso aqui não cai na prova. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são o livro de Gênesis, está aí na apostila, não precisa copiar no caderno, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do AT, estão agrupados dentro desse palavrão aqui. Tá? Esse palavrão aqui não é hebraico, não é aramaico. Que troço é esse, Tiago? É uma palavra de origem grega. Que penta, sei que vocês sabem o que significa, certo? Sim. Número 5.
Então, penta significa 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, nossa contagem, números ordinais. E, ordinais não. E teucos, que é a palavra grega também, que significa vasos, rolos. Os livros da antiguidade, diferente do que nós temos hoje em dia em brochura, né? Esse formato aqui, brochura, nossa Bíblia assim, em espiral, cadernação em espiral, eles eram escritos em rolos, seja de papiro, que é feito do interior de uma planta, né? Uma planta aquática, principalmente na região do Egito e na região do atual Líbano, né? Ou seja, em pergaminho, que era feito do couro do animal, que era cortado e polido e depois escrevia nele. Então era emendado no outro e formava aquele rolão. E aquele rolo era enrolado e armazenado conforme ia lendo, ia puxando e lendo. Por isso recebeu esse nome de 5 vasos, que era a caixa que guardava os rolos, ou 5 rolos, que era o livro da época. Nossa, por que esse nó, essa bagunça? Se foi escrito em hebraico e aramaico, e por que está em grego esse trambolho aqui, Tiago? Porque a Bíblia, como eu falei para vocês, ela corre num tempo muito antigo e vai passando por diversas pessoas. E cada pessoa tem uma cultura, uma língua, um idioma, e isso vai influenciando. Ok? Enquanto para nós, no mundo ocidental, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, no mundo judaico, né, é chamado de Torá. A palavra em hebraico significa lei. E por que então esse trem aqui em grego? Porque uma das primeiras traduções do Antigo Testamento foi uma tradução chamada vocês já viram isso na aula do professor Rod? Tradução dos 70 ao Septuaginta? Sim? Não? Não? Então vou falar rapidinho, para não invadir a aula dele e também tomar muito tempo da nossa. Então, por volta do século 3 a.C., o Antigo Testamento, todo ele, foi traduzido para o grego. Na tradução chamada tradução dos 70, ou Septuaginta. Por que a tradução dos 70? Diz a tradição. Quando você escutar alguém falando sobre tradição, seja em história, seja em teologia ou arqueologia, quer dizer que tem muita chance que seja algo que não é verdade. Tá? Aí deram uma aumentada na história, assim, deram uma invernizada para o negócio ficar bonito. Então é chamada tradução dos 70 porque diz que 70 sábios judeus que viviam lá no Egito fizeram essa tradução por ordem do imperador Ptolomeu Filadélfia, né, um imperador do Egito lá, da dinastia dos Ptolomaicos, traduziu o Antigo Testamento para o grego e ficou colocado na biblioteca de Alexandria. 70 sábios judeus em 70 dias. A história diz outra coisa, durou quase cerca de 100 anos a tradução, tá? Mas recebeu esse nome, deu essa invernizada, então é chamado de tradução dos 70 ou Septuaginta por causa disso. Ok? E por que eu preciso saber esse troço, Tiago? Porque muitas das versões da Bíblia que nós utilizamos na língua portuguesa, ok? A própria tradução João Ferreira de Almeida, ele utilizou e consultou essa tradução em grego antes de verter para o português. Bom, isso aqui cai na prova? Não cai. Não cai. Tá bom. E quando ocorreu essa tradução, lá por volta do ano 275 a.C. e durou quase 100 anos, os 5 primeiros livros eram chamados de Pentateuco, os 5 rolos. Bom, por isso que chega esse palavrão para nós hoje em dia. Ah, está lá no Pentateuco, como é que troço que é esse? Pentateuco é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ah, Torá para lá, Torá para cá, né? E alguns anos para cá, uns 20 e tantos anos para cá, houve uma onda de judaísmo dentro da igreja cristã e o povo começou a usar kippá, e usa talit, e usa não sei o que lá, e você não sabe se você está em Israel, se está em Sorocaba, vai para lá, vai para cá. E começa a falar, tá lá na Torá, você tem o Talmud na sua casa, mas que troço que é esse, caramba? Então é o equivalente à palavra hebraica ao Pentateuco, né? E o Talmud são uma coletânea de estudos dos rabinos
forma oral, depois forma escrita sobre o Antigo Testamento, principalmente sobre a Torá. Muito bem, acabamos aqui o blá 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 e vamos para Gênesis agora. Tá tranquilo até aí, pessoal? Fácil, né? Tá mais fácil desarmar a bomba com o olho fechado. O que cai na prova que eu quero que vocês gravem? Isso aqui. O Antigo Testamento, lágrimas, suor e cabelo. Assim, ó. O Antigo Testamento nós podemos dividir em 5 partes para facilitar o estudo, certo? Que são: é como se a gente pegasse a cidade de Sorocaba e dividisse em 5 regiões. Então agora o Antigo Testamento, toda vez que eu for ler ele, for estudar, esse livro que eu estou lendo, ele está no Pentateuco, está nos históricos, está nos poéticos ou está dentro dos profetas? Captaram? Captaram? Sim! Qual que é o idioma, a língua que ele foi escrito? E um pouquinho aramaico. Bom, ele foi escrito durante cerca de 1500 anos, né? E o período que ele narra, que ele cobre, é da criação até 400 anos de Cristo. Bom, da criação até o que está no escrito do profeta Malaquias. Tudo bem? Primeiro livro do Pentateuco, né? Oi? Sim, vamos lá. Não cai dentro da minha matéria, cai e não cai dentro da minha matéria, né? Cai mais dentro da introdução à Bíblia ou bibliologia. O período entre os 2 testamentos é chamado período intertestamentário. Tá bom? Ou seja, entre os 2 testamentos. É chamado também o período do silêncio. Por quê? Não houve nenhuma profecia ou palavra da parte de Deus significativa que alterasse, tivesse peso para o Antigo Testamento ou influenciasse no Novo. É óbvio que Deus continuou falando com seus servos, com os profetas. Ocorreu a história, né? Você pega, por exemplo, na Bíblia Católica, Bíblia Jerusalém, outras versões, até mesmo a que utiliza o texto de João Ferreira de Almeida, ele mantém os chamados 7 livros, dos muitos, 7 livros apócrifos ou 7 livros deuterocanônicos. Esses palavrão grego apócrifos quer dizer algo escondido, e deuterocanônicos quer dizer de outra medida, de outro peso. Tá? Desses livros apócrifos e deuterocanônicos, 2 deles são chamados os livros de Macabeus, o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Os Macabeus é uma família, ok? Dentro de Israel, que por volta do século II a.C., mais precisamente no ano 160, 165 a.C., haviam voltado do cativeiro babilônico, há muitos anos já, né, por volta de 1500, estavam lá sentados, mas todo mundo conquistava Israel, a região de Canaã ali. E no meio dessas conquistas, um rapaz chamado Judá Macabeu, Macabeu quer dizer martelo, martelão, martelo, pá, pá. Ele foi lá e iniciou uma rebelião e derrotou o Império Seleucida que havia se levantado na época. Okay? Então é um escrito que ocorreu durante o período intertestamentário, ou seja, entre 400 a.C. até o ano do nascimento do nosso Senhor. Porém, ele tem algum peso que altere o Antigo Testamento ou aponte para o Novo, para o futuro? Não, é mais um registro histórico. Você pode baixar na internet, se você tiver a Bíblia Católica, ler na sua casa lá. O primeiro livro de Macabeus vai ser praticamente um livro histórico, né? No segundo tem algumas coisas, umas doutrinas, umas sabarilov, umas viajadas assim, né? Como caso fazer intercessão pelos mortos, né? Mas, português bem claro, não fede nem cheira. Bom, Deus continuou falando? Continuou falando, utilizou pessoas, utilizou. Tanto que essa passagem, né, na época dos Macabeus, eles conquistaram a libertação de Israel por volta do ano 160, 165, até 173 a.C. E Israel ficou uma nação livre, né, independente, até por volta do ano 60, quando um dos imperadores romanos, né, fazia parte do triunvirato, palavra bonita, triunvirato. Tem uma padaria, qual é o nome da padaria? Triunvirato. A banca de jornal Triunvirato. Olha lá. Então, um desses 3 imperadores romanos, né, que fazia essa aliança, chamada Triunvirato, Pompeu vai lá e, melhor dizendo, o general, ele vai lá e conquista a região de Canaã e Israel volta a ser escravo novamente. Então, durante esse período, no caso dos Macabeus, que eu falei, toda essa enrolada toda, chegando onde eu queria,
há um relato que Deus fala com, melhor dizendo, anterior, né? Volta no 300, há um relato que Deus fala com um profeta, um sacerdote chamado Eleazar, e o sacerdote Eleazar, por volta do ano 300 a.C., ele abre as portas da cidade, ou seja, acalma os ânimos de Israel, para permitir que Alexandre o Grande, né, o conquistador macedônio, entrasse e dominasse a cidade sem causar morte, destruição, crucificar, estuprar, matar, roubar ninguém, tacar fogo na cidade. Então há relatos de eventos envolvendo a profecia, a palavra de Deus, mas nada tão significativo que ficou registrado, né, nesse meio período, nesse chamado período intertestamentário. Tá bom? Esclareceu ou confundiu? Clareou, né? Você sabe que assim, né? Quando a gente tem certeza de algo absoluto, quer dizer que não sabe porcaria nenhuma sobre aquilo. Quando você estuda, cai na nossa questão, vamos falar em Gênesis agora, né? Ah, porque eu sou biólogo, porque eu sou paleontólogo, porque eu sou solololólogo, eu manjo de tudo. O mundo aconteceu assim, sou astrofísico, aconteceu no Big Bang. Tá. Então você pega um estudo, uma fatia bem fininha, e por causa daquilo você sabe tudo o que aconteceu, você tem todos os registros. Então quando a gente estuda um pouquinho só, a gente pensa que sabe de tudo. Quanto mais a gente estuda, a gente tem certeza que não sabe de nada. E é bem assim. Então a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, fala, puxa, vai abrindo gavetas, puxando arestas, fala, puxa, preciso conhecer isso aqui mais, preciso estudar aquilo lá. Somente quando cai na questão de idiomas, né, das traduções, nos textos, fala, puxa, essa palavra em hebraico, que nem o nome de Moisés, o que é Moisés? Não é Moisés foi tirado da água, não, isso é tradição, a Bíblia não fala isso, Moisés é uma palavra egípcia. Pô, meu cara, é um livro que está escrito em hebraico, o nome dele é egípcio, ele cresceu no Egito, tem o nome egípcio, quer dizer filho de alguém, provavelmente filho das águas, por ele ter sido retirado das águas, né? Muito bem, chega de enrolação, vamos lá para Gênesis. Primeiro livro do Pentateuco é o livro de Gênesis. Está lá na nossa página número 4. Quebrou, irmã? Então tá bom. Assim como todo o Pentateuco, a autoria do livro de Gênesis é atribuída a Moisés. A nossa apostila está na número 4. Ele contém um total de 50, vou fazer a ordem contrária aqui, né? 50 capítulos. Está tudo na apostila, pessoal, não precisa anotar nada no caderno. Ou na apostila, né? Então, fica à vontade. Entra. Fica à vontade. Vou arrumar esse garrancho meu aqui. Período. Vai ser da criação. O garrancho. Então, o autor do livro de Gênesis é atribuído, assim como o resto do Pentateuco, a Moisés. Ele contém 50 capítulos. O período que ele vai narrar é da criação do mundo, né? Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 2, até a morte de José, filho de Jacó, bisneto de Abraão. Ok? Para o nosso estudo, ele pode ser dividido em duas partes.
ele pode ser dividido em duas partes para nós estudarmos. A era dos primórdios, né, as primeiras coisas, e o período dos patriarcas. Patriarcas da onde? Patriarcas de Israel, dos pais de Israel, da nação de Israel. Ok? Na página 4 aí. Na página 4, você pode ver a divisão. No final da página está lá. A era dos primórdios do capítulo 1 até o capítulo 11. E a era dos patriarcas do capítulo 12 até o capítulo 50. Tá bom? Tem um mapa aí mostrando a região onde ocorrem as histórias do livro de Gênesis, assim como nós vimos no início, na introdução sobre o Pentateuco. E lá na página número 5 nós temos agora as principais divisões do livro de Gênesis. Fale. Aonde? Aqui que está caindo assim? Esse que está pendendo para baixo? Primórdios e patriarcas. É o mesmo que está no final da página 4. Nada. A importância de conhecermos o texto de Gênesis. Tá? Vou fazer uma pergunta bem indiscreta aqui. Não levanta a mão. Quantos já leram o Antigo Testamento na sua totalidade, os 39 livros? Só pensa. Responda. Quantos já leram pelo menos um livro inteiro do Antigo Testamento? Quantos já leram um capítulo? Um versículo? Uma frase? A leitura da palavra de Deus é uma forma de nós conhecermos ao Senhor, ok? Dele se revelar a nós. Ele pode falar a nós através de uma pregação, de uma canção, de uma profecia, de uma palavra, né? Se é uma profecia do âmbito religioso, alguém que vem de fora, até mesmo não é uma pessoa que tem a fé em Deus, mas Deus utiliza para falar conosco, e principalmente através da palavra dele. Então a leitura da palavra de Deus, você ler a Bíblia Sagrada, tem que ser um ato diário. Não adianta só, vou ler só no culto, vou ler só porque estou estudando agora. Não, ler todo dia, meditar sobre ela. Ah, Tiago, leio quanto? Lê de preferência um capítulo por dia. Fazendo isso, no final do ano, daqui a 3 anos, você vai ter lido toda a Bíblia. Você pega, não, vou ler, fazer disciplina, igual a academia de ginástica, todo dia eu vou fazer. Não, lê mesmo. Se você ler 3 capítulos por dia, dentro de um ano você leu toda a Bíblia. Tá? E é semelhante a um provérbio oriental que fala lá do discípulo com o mestre, né? O mestre manda o discípulo descer uma escadaria longa, chegar até o rio e pegar a água com a sua cesta de bambu toda vazada, né? Aí o discípulo vai a primeira vez, sobe e fala, mestre, tem só umas gotas aqui, né? Vai lá de novo. Aí o discípulo vai lá, vem com a cesta, mestre, tem a mesma quantidade de gotas aqui, não consegui pegar nem meio litro d'água. Vai lá de novo, desce a escadaria, sobe a escadaria. Ah, mestre, esse negócio está se tornando inútil. Ele falou, dá uma olhada na sua cesta. Está limpa, não está? Tá. Então é isso. A palavra de Deus é isso. Você lê a Bíblia todo dia, não quer dizer que você seja um expert na Bíblia. Você vai saber tudo de cor salteado, né? Na minha época de conversão era o Silas Malafaia, mas é melhor não comentar hoje em dia sobre ele, né? O cara é uma metralhadora a Bíblia. O cara tem uma capacidade mental de decorar o negócio, repetir, associar, fazer uma hermenêutica, né? Fora do normal, absurdo. Com certeza tem. Principalmente alguns textos quando fala a localização geográfica, em Josué, que fala sobre a divisão da terra de Israel, fala, foi do monte Hermon para outro lugar tal, até o mar grande. Mas que troço que é esse? Obviamente, muitos de nós não vamos decorar isso, né? Não é a nossa função, mas toda vez que você lê, o seu coração, o seu alma interior é lavado pela palavra de Deus. A sua fé aumenta, o seu coração se abre, se dilata para a experiência com Deus, para ser uma terra pronta para receber algo que Deus tem para mim, para a sua vida. Receber as promessas, para ser nosso coração tratado, corrigido, né? Tirar as arestas, tirar o nosso foco dessa terra e colocar na eternidade nos céus. Fala do que adianta, o próprio Jesus fala em Lucas, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É muito bonito de falar isso, né? Mas a gente, no nosso dia a dia, não, estou correndo atrás do trabalho, da casa, da aposentadoria, que o Brasil é aquela maravilha que a gente sabe, né? Não sei o que tem.
Fala, mas se o nosso foco está voltado para o reino de Deus, eu sei que Ele vai prover todas as coisas. Ele que alimenta, como o próprio Jesus fala no Sermão do Monte, Ele dá de comida até os passarinhos, até os pardais, quanto mais vai nos alimentarmos. Ele que dá roupa, né, que veste os lírios no campo, quanto mais vai vestir os seus filhos. Então, quando a gente conhece mais a palavra de Deus, lê a cada dia, não é para ser o melhor, ser o bambambam, ser o expert, não. Realmente para ter nosso homem interior, nossa cesta limpa, a nossa terra preparada para a palavra. Quando Deus fala vai, você fala, eu vou porque eu sei onde que eu estou indo. Eu conheço o Deus da palavra, eu conheço o Senhor da palavra. Não é só para ter um conhecimento acadêmico, conhecimento cultural, né? Mas sim para conhecer a Deus. Uma das principais formas que Deus se revela para nós é através da sua palavra. Certo? Então vamos voltar lá. Então o livro de Gênesis é de suma importância a gente conhecer ele. Então você lê, faz o propósito, não, esse mês aqui, se você não tem o hábito de ler todo dia, eu consigo ler 4, 5 capítulos por dia, Tiago, para mim de boa, 15 minutos eu já tenho eu sou um leitor habitual, um leitor constante, um leitor voraz, eu mordo, eu gosto de ler, sou viciado em ler. Beleza, lê 5, 7, se você lê, se você lê cerca de 10 a 11 capítulos por dia da Bíblia, você consegue ler ela em 100 dias, mais ou menos 100, 110 dias dentro do ano. Ou seja, dá para ler a Bíblia 3 vezes. Um leitor muito voraz. Você fala, não, Tiago, vou ler um capítulo só para mim, tá bom. Então leia, mas leia. Então de suma importância, ponha no seu coração você começar a partir de agora. Leia o Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, porque nele está fundamentado tudo o que ocorre depois. Você saber o que ocorre em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Por mais que você e eu não entendamos muitas coisas, né? Quando chega em Levítico tem a questão dos sacrifícios, das festas, que nós vamos falar nas próximas aulas, mas por mais que você não entenda tudo, você não compreenda, fala, puxa, não, já ocorreu com você alguma vez assim, você entender algo, seja de escola, seja da faculdade, seja no trabalho, seja na casa, fala, eu entendi, mas não compreendi muito bem. Fala, eu sei que funciona assim, mas não entendo todas as engrenagens, todo o meandro, né? Fala, que nem Maria de nós, você sabe como funciona o seu carro, você coloca o combustível lá do partido, ele liga, mas sabe cada processo, que é o motor a explosão, que precisa ter uma partícula elétrica para causar a explosão, tem compressão, papapá. A maioria de nós não sabe, e mesmo assim utilizam um carro, dirigem? Sim, não, vocês não dirigem, vocês voam, vocês vêm de paraquedas, flutuam. Então, por mais que a gente não compreenda a fundo todos os detalhes, mas a gente entende, tem a visão panorâmica, a gente entende o todo, né? Mas não compreende cada detalhe, cada partezinha, mas mesmo assim, a hora que pintar uma luz, ver a palavra, falar, puxa, isso aqui eu sei onde está, eu entendo o porquê, puxa, que revelação. Às vezes a revelação é isso, né? Quando acender aquela lâmpada, nossa, é isso, vem a palavra da parte de Deus. Então é de suma importância que a gente conheça esses 5 livros, em especial o livro de Gênesis. Por quê? Se nós não conhecemos o que Deus fala acerca da nossa criação, nós somos levados por qualquer outra ensino, qualquer outra doutrina, qualquer outro engano, qualquer outro engodo. Como eu brinquei e falei para vocês, né? Agora eu não sou astrofísico, não sou paleontólogo, não sou biólogo, mas eu creio que Deus criou o mundo, porque Deus se revelou a mim, eu tive uma experiência com Ele. Pode falar o que for, falar, eu tenho PhD, ThD, WhD, HiperHD, eu conheço o Deus, o Criador do Universo. Eu conheço Ele, fala comigo, eu ando com Ele. Então, Ele se revelou a mim. Então, é de suma importância de conhecer, principalmente o livro de Gênesis, porque eu não quero se vai basear-se os personagens do Antigo Testamento e vão falar, principalmente Jesus. No seu Sermão do Monte, ele fala sobre o livro de Gênesis e fala sobre os 10 mandamentos. Ele falando sobre a lei de Moisés, ele fala, olha, Moisés falou que vocês poderiam se divorciar, caso você tivesse algum problema com a sua esposa, não gostasse lá, podia divorciar. Mas fala, não foi assim no princípio. Deus falou, será um homem para a mulher. Os dois deixarão pai e mãe, se juntarão, serão só uma alma até que a morte separe. Então Jesus utiliza o livro de Gênesis, utiliza as leis que estão nos demais livros de Moisés. Então é de suma importância de conhecer. Tá ok? Muito bem, então o livro de Gênesis, no caso acabando nossa aula, está lá na página número 5. As principais divisões são 2. A era dos primórdios, ou seja, a criação de todas as coisas, as primeiras coisas, por isso primórdios, e a era dos patriarcas.
está para nós aí, página 5, essas principais divisões. Então, na Era dos Primórdios, nós temos a questão da criação, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, que dá aquela descrição que Moisés nos faz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e piriri, pororó, e vamos embora com isso. Deus cria o universo, cria o planeta, cria a atmosfera, cria as plantas, cria os animais, e como coroa da criação, como no sexto dia, né, no último dia da criação, ele cria a mim e você, cria o homem e o ser humano, representados pelo nome hebraico Adão e Eva, né? Adão e Eva. Não confundam que vira uma cacofonia. Se falar o contrário, fica uma coisa cacofônica. No capítulo 3 nós temos a queda da humanidade, ou seja, a aprovação da parte de Deus, o que nos mostra que Deus não fez a sua criação para ser um robô, para ser um autômato, né? Algo mecanizado, melhor dizendo, um robozinho que obedece a ordem, fala, não, é hora de adorar, hora de jejuar, é hora de fazer aquilo. Não, Deus fez o homem, fez a sua criação livre, que é representado para isso para nós através da provação do capítulo 3, quando Deus criou o universo, criou a humanidade e colocou o homem e a mulher num local chamado Jardim do Éden. E dentro do Jardim do Éden havia tudo que havia no planeta, né? As plantas, animais. Chamou Adão, falou, Adão, senta aqui, agora você vai ser zoólogo, você vai dar nome para os animais. E Adão chamou o macaco de macaco, a girafa de girafa, o elefante de elefante, a cobra de cobra, sogra, não cobra, chamou a cobra de cobra, e foi assim. Mas, porém, para provar o coração do homem, para ter uma testemunha que Deus não obrigava o homem a adorá-lo, a amá-lo, a servi-lo, por causa das benesses, dos bens que ele dava, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do Jardim do Éden, sabendo que o homem poderia ou recusar a tentação ou acatar a tentação de comer daquele fruto. Deus fala para o homem, fala, olha, tudo que foi criado, que está aqui no universo, que está no jardim, você pode comer, pode tocar, exceto na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva falaram, beleza, vamos lá. Até você sabe a história, o diabo travestido de serpente, a serpente dos animais mais belos da criação, ele vai lá, incorporado, lá tem a sessão espírita, lá entra uma serpente e fala com Eva, e fala, então, não foi assim, por que você não toca, não come desse fruto? Ah não, porque Deus falou que a gente não pode nem comer, nem tocar. A Eva dá uma aumentada na história, né? Deus não falou sobre tocar na árvore, falou sobre comer o fruto. Se a gente comer, vai saber ser conhecedor do bem e do mal, e vão morrer naquele dia. E o diabo fala, não, é que quando vocês comerem aquilo lá, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, assim vocês vão ser como Deus. E até o presente momento, Adão e Eva só conheciam o bem, não conheciam o mal, que era errado. Eva vai lá, escuta a serpente, que é usada pelo diabo, vai lá em Adão, vai lá, toma do fruto da árvore, come e dá para o seu marido Adão. Ele sabia qual era a árvore, só tinha eles lá, não tinha nenhuma outra árvore. Falou, onde você trouxe? Eu comprei no Boa, comprei no Oba. Não, é a árvore que ele conhecia, sabia do fruto, sabia o que era. E ele come e participa da desobediência, do primeiro pecado. Com isso, você sabe a história, eles entendem que eles estão peladões, estão nus, não tinha nenhum problema com isso. Não tinha nenhum problema com isso. Ah, na sua casa, você anda do jeito que você quiser, não é verdade? Sim, você é hipócrita. É assim, é a sua casa, minha casa, que andar de meia, de cueca pelado, plantando bandeira, é a sua casa, tá? Mas na rua a gente anda assim, mas nem que a gente quisesse, né? Quando é criança, você já fez isso com seu filho ou já fizeram essas coisas com você? Tá naquele calorzão na rua, tá só de fraldinha, depois arranca e fica sem peladinho lá andando na rua. Tem foto de criança. Hoje em dia não tem mais por essa loucura da internet, né? Mas tem foto minha quando era criança, meu irmão era criança, os pais são malucos, né? Então era o período da inocência. O Adão e a Eva não viam maldade naquilo, porque só conheciam o bem. A partir do momento que desobedecem a Deus e tomam daquele fruto e comem daquele fruto, eles passam a conhecer o que é o mal, o que era errado. Diz que eles começam a enxergar a si mesmos que estão nus, que estão pelados, e acham isso um problema. Então eles vão lá e tomam,
folhas de figueira e costuram para si umas tanguinhas lá, para cobrir a sua nudez. Provavelmente a genitália, né? Ele não fala se cobre o seio também, mas provavelmente o órgão sexual genitário. Ou o corpo inteiro, não sabe, estava lá também para saber o que passou na cabeça de Adão e Eva. E Deus todo dia se encontrava com Adão e Eva, somente com Adão, é óbvio, né? No final da tarde, na viração do dia, seja o final da tarde, e conversava com Adão. E naquele dia ele não encontra Adão. Adão estava escondido por causa do seu pecado, da sua desobediência. E assim é introduzido o pecado no mundo e ocorre a primeira morte. Por quê? Para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus mata um animal. E esse animal pega o couro dele e faz roupas para Adão e Eva. Ou seja, o primeiro sacrifício, a primeira morte, é para cobrir o pecado. O pecado do corpo não era problema, Deus criou o corpo, não é verdade? A gente tem um problema, o seminário é sexualidade, a gente tem um problema, é cheio de 9 horas, não. Deus criou o sexo, criou o órgão genital e criou para procriar e para ter prazer também. Não é só robozinho, não. Casal, casado, hétero, tem prazer. A Bíblia fala, criou macho e fêmea, homem e mulher, um pro outro. E a gente depois, com a introdução do pecado, que vai criando umas loucuras, umas maluquices aí, tentando distorcer o que Deus criou. Tem gente que pensa que Deus criou o homem e depois falou, diabo, o pipi você que cria, a perereca você cria, vai lá, toca aqui, eu faço mais um pouquinho de barro aqui. Não foi Deus que criou, meu irmão. Ele criou o organismo perfeito. Tá? Então o primeiro sacrifício foi para cobrir o pecado, em semelhança a um modelo que já havia no céu, um plano que Deus havia plantado. Se o homem pecasse, precisaria ser restaurado não só a natureza humana, biológica, mas sim a sua alma. Por isso que Pedro fala que Jesus é o Cordeiro que morreu antes da criação, antes da fundação do mundo. Já havia um modelo no céu para resolver o problema caso o homem pecasse e viesse a cair. E com isso, Deus mostra que o ser humano, que a sua criação não é obrigada a adorá-lo, mas o adora porque o ama, que fez ele livre. Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, iniciam sua caminhada e a partir disso começam os problemas. Eles têm 2 filhos, Caim, que quer dizer varão, filho, e Abel, que quer dizer choro. E vocês sabem da história. Eles estavam oferecendo um sacrifício a Deus. Caim fez um sacrifício de frutas, ou seja, de algo que o próprio Deus havia plantado, né? Então não é algo que exigia muita coisa, enquanto Abel ofereceu um sacrifício de animais. Ele tinha que ir lá atrás, tinha que cuidar, tinha que matar, oferecer o melhor dos sacrifícios, né? Tirar aquilo que poderia ser comida para ele. E Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim. Caim ficou meio cabisbaixo, Deus falou com Caim, mesmo assim ele ignorou o que Deus falou e foi lá e, por ciúmes, por problema, com Deus não ter aceitado a ele, o que ele faz? Em vez de corrigir para melhorar, não, ele elimina a variável do seu irmão. Fala, não, se o negócio é oferecer isso aqui para agradar a Deus, então eu tiro esse tipo de oferta, mato meu irmão Abel, e agora o que eu oferecer está valendo. Pode perguntar. Tinha uma alternativa. Vingadores. 1.200.000 chances, só tem uma que dá certo. Deus, com a sua presciência, com a sua onisciência, ele sabe todas as coisas, né? E mesmo assim não nos trata como robôs. Esse aqui vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, o ser humano tem um livre arbítrio, poder de escolher, para ser participante da sua oferta, do seu reino de salvação, do seu amor ou não. Primeiro sacrifício para cobrir o pecado. É isso a importância de conhecer. Profundo, por isso que eu falei, a importância, você lendo todo dia, está com a sua terra do seu coração preparada, a hora que vem essa lâmpada acende, a revelação. A revelação não é mais que isso, a lâmpada de Deus acendendo na sua mente, fala, opa, isso aqui. A gente começa a correlacionar essas coisas. Fala um sacrifício. Por isso quando Jesus vem no Novo Testamento,
Ele fala, olha, ele cita até o profeta Isaías, fala, Deus falou com eles, mas seus ouvidos estão surdos para ouvir, seus olhos cegos para enxergar. Principalmente aqueles que conheciam a lei, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus. Enquanto o povo, as pessoas simples, Jesus falava com coisas do dia a dia, eles entendiam essa ligação que estava no Antigo Testamento apontando para o próprio Senhor Jesus, como Salvador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem muitas outras coisas que a gente vai ver no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, que apontam, são figuras, são imagens, né, tipos de Jesus que viria no Novo Testamento. Tantas vezes eu li. Sim. É verdade. Uma coisa a gente lê o Salmo 23, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E um dia você vai no campo a ver a vida de um pastor e fala, puxa, é um negócio diferente. E outro dia, de repente, você está passando por necessidade, sem emprego, doente, enfermo. De repente vem a provisão de Deus. Fala, Deus é meu pastor. Elohim, Adonai, Roá. O Senhor, Jeová, é o meu pastor e nada me faltará. Você lê a palavra, como eu falei, você não vai ser um expert, não vai ser uma Bíblia ambulante, vai ser o Google da vida, né? Agora o chat GPT, as inteligências artificiais, a Midjourney, né? Não, mas quando vem a revelação, você fala, está aqui. O momento da necessidade, o momento da realização, o momento da aprovação, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço a Deus, Ele se revela. Muito bem, para a nossa próxima aula eu quero e preciso que vocês leiam, pelo amor de Deus, para a gente poder dar uma aula e concluir. Da página de número 5 até a página de número 14. 5 a 14. Ok? Então, da página 5 a 14, vocês precisam ler para a aula que vem. E segunda-feira já vai estar lá no Google Classroom os materiais de apoio e também os questionários. Daí na próxima aula a gente fala melhor sobre eles, tá bom? Mas fiquem à vontade para fuçar, experimentar, tem vídeo lá, tem dedicação. Até o próprio questionário, quiserem responder, fiquem à vontade também para responder. Tá bom? Então, não, por enquanto não é obrigatório. Na aula que vem, depois começa a ser obrigatório. Tá bom? Deus abençoe vocês. Se tiverem alguma dúvida que eu não consegui responder agora na aula, marca. Para a aula que vem a gente tenta falar e depois eu vejo com a Paula, com o pessoal, os canais de comunicação, às vezes para tentar responder vocês antes também. Bom?